E aí, pessoal, tudo certo? Como que vocês estão? Bora para mais um vídeo de criando um jogo 2D com Unity? Boa! Bom, no último vídeo a gente criou aqui o mecanismo de testar de modo de desenvolvimento, né? Então a gente consegue fazer algumas validações ali, se os warriors forem fortes ou não, se os inimigos forem mais fortes, para validar se a lógica estava dando certo de restart do jogo, de vitória, de game over, né? E também eu fazendo os testes ali de velocidade do jogo, né? A gente conseguiu implementar no finalzinho. Então a ideia aqui é a gente continuar com a criação do jogo. Eu quero focar um pouquinho na estrutura do pensamento da IA, então acho que vai ser bem interessante a gente olhar um pouquinho para isso, principalmente para refinar algumas coisas que eu percebi que a IA estava indo para uma vertente, então quero pensar em algumas formas de a gente conseguir melhorar, né, essa interação da IA com o jogo, para que ela leve o jogo para o caminho correto, né, para criar o jogo conforme eu espero. Então, vai ser isso, pessoal. Pô, espero que vocês curtam, estejam curtindo aí a saga. Para quem tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que que vocês esperam para ver nesse jogo, beleza? Tamo junto, então, bora nessa. Bom, pessoal, aqui eu pedi um pouquinho para ele criar aqui um plano de ação para a gente criar agentes focados em Unity, pensando em utilizar agentes e também skills. Então, eu vi que está começando a aparecer bastante sobre isso, né? São agentes focados em numa skill específica. Então, eu acho bem interessante. Eu vi que tem bastante coisa open source, então eu quero que ele procure sobre isso, né? E use o padrão do agentes MD, que basicamente é esse site aqui, é uma forma que ele guia os agentes usando esse, esse projeto, né? Então eu acho ele bem interessante. E também vou pedir para ele tentar ver algumas formas da gente instalar, se for necessário e tudo mais, para seguir um padrão interessante. E aí eu vou pedir para ele aqui. Bom, eu vou pedir para ele criar isso, e aí, em paralelo, eu vou também fazer a validação de. Ih, tô fazendo no lugar errado. Tô fazendo no lugar errado, gente. Tô fazendo em outro projeto. Bom, esse projeto um dia eu ainda vou falar para vocês sobre ele, mas cenas dos próximos capítulos. Então, como eu já falei para vocês, para entrar no modo Sonnet, em vez do Opus que bebe pra caramba tokens, é só fazer traço model Sonnet. Ele já entra nesse modo, beleza? Eu prefiro, porque consome menos dos meus tokens, eu só pago $20 por mês, né? Bora ver como que tá o usage. Bom, tá baixo ainda. Beleza? Bora pedir de novo o que eu já tinha pedido. Boa. Além desse plano de ação que eu quero criar, eu também quero criar um plano de ação para rever o plano da estrutura do jogo, né? Porque está indo muito também para uma vertente de Tower Defense e não é a proposta, não necessariamente, né? A minha ideia é focar um pouquinho ali em a gente conseguir fazer um jogo mais voltado pro archeiro, né? Ou então o Underguild, que é aquela proposta de você ir ganhando recursos com o passar do tempo e ficando mais forte, e seguindo essa vertente, sabe? Enquanto isso, ele está pensando, realizando algumas pesquisas. Eu acho que ele deve criar um plano de ação logo, logo pra gente. Bora esperar. Bora ver o que ela gerou, né? Vamos ver, vamos ver. Criou o plano de ação. Vamos abrir esse plano de ação, né? Open. Ó, abriu aqui na outra janela, já vamos ver aí pra cima. A gente veja ele. Boa.
Visão geral, esse plano de ação, beleza. Focado em agentes e utilização de MCPs. Então, ele pesquisou sobre esses 3 focos: MCPs, skills e agentes. MCP basicamente é uma forma como é uma forma de a gente usar a IA de uma forma bem específica. Então, ele sabe interagir bastante com uma certa tecnologia que vai usar IA. Então, tipo, por exemplo, ele vai saber trabalhar muito bem com Unity. Então, é o MCP focado nisso. Né? É bem interessante. Bora ver o que ele achou. Tem MCPs para jogos, ó. MCP Unity. Outro MCP, Unity MCP. Nossa, tem vários MCPs. Bem interessante. Skills para Cloud Code. Então, Unity Scripts Validator. The One Studio, Standards, maneiro, subagentes. Vou ver o que ele acredita que faz sentido. Vamos ver aqui. Criar agentes no projeto, conteúdo sugerido de agentes no game. Aqui, ó, já estou vendo que é Tower Defense, já vou focar para que ele melhore isso, né? Instalação de Node.js, provavelmente para conseguir interagir melhor com agentes, instalação de agentes MCPs, né? Eles trabalham bastante com isso. Beleza. Fase 2, skills e agentes. Então, na fase 1, a ideia é a gente focar na configuração base, né? Eu já vou focar em melhorar isso. É a parte de ser Tower Defense, não é a abordagem que eu quero. Vou pedir para ele pesquisar mais sobre. A ideia dos jogos serem estilo roguelike, né? Que você vai evoluindo o personagem. Não acho que vai ter tanto abordagem de morreu, perdeu tudo, talvez no nível hard do jogo, né? Eu tenho essa ideia também, mas vamos ver como é que vai ser. TP, beleza. Fase 3, integrações. Então, primeiro a gente vai ajustar os agentes, a fase 2 a gente vai implementar a integração com os MCPs, né? E afins, a gente tem que tomar cuidado também com o custo, né? Tipo, eu acho que o MCP pode ser que ele beba demais. Então a gente tem que fazer esses testes também, né? Nesse sentido. Fase 4, otimização das documentações. Então, basicamente é otimizar para que a IA saiba trabalhar bem, né? Com os MCPs. Ferramentas adicionais de C Sharp. Então, tem bastante coisinha aqui para a gente trabalhar. Pô, se vocês tiverem interesse nesses prompts que eu estou gerando, né, nesses planos de ação, pô, comenta aí, deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ter eles. Eu posso disponibilizar num GitHub público se vocês tiverem interesse. E a gente vai trocando figurinha também, né? Então, deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver sobre eles. Bora para as evoluções. Então a ideia aqui é a gente mostrar para ele o caminho que a gente quer traçar para o jogo a partir daqui, né? Então antes ele estava muito focado em Tower Defense, a ideia é a gente passar contexto dos jogos para que ele pesquise sobre e ajuste um pouco a estrutura do jogo, né? Qual é o caminho que o jogo deve seguir. Então eu quero mudar o conceito, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. Boa. Então aqui começou a fazer algumas perguntas, principalmente do que está errado no conceito do jogo. Então eu quero dar esse contexto para ele. De que, pô, é focado em outra vertente, não só Tower Defense. Eu que errei no início, né? Eu criei o primeiro prompt, eu falei errado, então ele gerou mais ou menos nessa vertente, né? Vou dar mais contexto aqui para ele, para ver se ele começa a ajustar ali o caminho das pedras para os jogos seguir um caminho correto, né?
Então eu dei um belo contexto aqui inicial. A ideia é que a gente conseguir evoluir esse contexto conforme vai passando, para que a gente consiga tornar um caminho claro para a IA do que a gente quer no jogo, né? Justamente para ela não desvirtuar a proposta do jogo e saber corretamente para onde tem que seguir, sabe? Então acho que seria um RPG tático. Eu vou dizer aqui para ele, para que ele siga uma vertente bem interessante. Então, nos jogos roguelike, basicamente, conforme você perde, você perde progresso, né? Então, eu quero pensar em alguma abordagem que desse para fazer algo nesse sentido. Nem que seja um modo de jogo hard, onde a pessoa não pode morrer, se ela morrer, ela perde. O item pode ser quebrado, ela perde XP, ou então ela perde skill, ou perde aliado, tem que reconquistar, algo nessa vertente, sabe? Aí por essa linha. Então tem mais alguns contextos para ele, justamente para que ele evolua o que a gente já tem, né? Baseado no que ele estava implementando, reajuste a rota para que a gente tenha uma experiência mais equiparada, né? Agora que o projeto começou a rodar e tudo mais, eu acho que vale a pena, em vez de progredir tanto, já ajustar a rota agora no início, para renomear o nome de classes, para que ele tenha contexto melhor e tudo mais, sabe? Enquanto ele faz pesquisa sobre esses jogos e tudo mais, eu vou dar uma pesquisada aqui em como que está o uso da nossa IA, porque é sempre importante eu ficar ligeiro. Dá para fazer lá na mesma tela, né? Mas aqui é mais fácil. Aí já estamos em 32% da sessão atual. Mas, então tá tranquilo ainda, tá tranquilo. Vamos ver como que vai, o que vai sair dessa pesquisa atual dele. Deve ainda processar mais um pouco. Acho que logo menos deve sair aí uma documentação sobre a diretriz do jogo. Achei maneiro porque